Bom dia pessoal! Vamos lá, vamos acordar, começar a nossa aula. Galerinha do sexto ano, meus queridos alunos, Anne, Alisson, Caio, nosso querido amigo Murilo, Daniel, Nicolas, Lara, vamos lá, Guilherme, Rian, vamos acordar, vamos começar a nossa aula. Pessoal, hoje nós vamos começar com matéria nova, vamos seguir a matéria do livro. Semana passada nós tivemos uma revisão e agora essa semana nós vamos começar com matéria do livro, matéria nova, tá? Vocês podem lá pegar a apostila de vocês, quem tá com ela longe, vou esperar um pouquinho. Abram no capítulo 7, tá? Nós vamos falar sobre reforma protestante, tá? Professor, e os outros capítulos? Calma. Capítulo 5 eu vou corrigir os exercícios com vocês. Capítulo 6 ele é só exercícios e projetos, então depois a gente faz ele. Nós vamos seguir agora com a matéria que é mais importante, tá bom? Todo mundo já pegou o livro, já pegou o material. Lembrando do material que eu sempre falo para vocês. Quem quiser imprimir, pode imprimir e colar no caderno. Quem não puder imprimir, não quiser imprimir, tem que copiar esse material no caderno porque isso é matéria. Eu vou cobrar isso vocês na avaliação. Isso aí é matéria, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula? Pessoal, nós estamos estudando na Europa um período que eu falei para vocês que é o período de mudanças, tá? Nós estamos falando de mudança econômica, mudança política, mudança no pensamento e mudança religiosa. Mudança econômica, mudança política e mudança de pensamento nós já vimos, tá? E hoje nós vamos estudar a última mudança, que é a mudança religiosa, tá bom? Vamos lá. Então vamos pegar o caderno para vocês anotarem o que eu vou falar agora. Algum de vocês eu acho que já tem isso anotado no livro, mas para aqueles que não têm ou para quem não anotou, eu vou estar repetindo para vocês anotarem, tá? Então vocês coloquem aí no caderno de vocês o seguinte, vocês escrevam assim: final da Idade Média, início da Idade Moderna, final da Idade Média, início da Idade Moderna, vocês vão escrever assim, colocar 2 pontos, período de mudanças, tá? Vou repetir. Final da Idade Média, início da Idade Moderna, vocês vão colocar 2 pontos, período de mudanças, tá? Que mudanças nós estamos tendo? Vocês vão botar aí um asterisco, um pontinho, mudança econômica. Mudança econômica. Mudança econômica, vocês vão botar 2 pontos do lado e vão escrever assim, fortalecimento da burguesia. Beleza? Repetindo, mudança econômica, 2 pontos, fortalecimento da burguesia. Vocês vão dar um traço e vão escrever assim do lado, valorização do trabalho, vírgula, dinheiro, tá? Então qual é a mudança que nós estamos tendo? Nós estamos saindo de uma Europa medieval, onde se valoriza a nobreza e ter terras, e nós estamos entrando agora na Europa moderna, onde nós temos o fortalecimento da burguesia, que trabalha com o comércio e que ganha dinheiro. Agora nós temos ser rico, agora não é mais eu ter terras, é eu ter dinheiro. Beleza? Posso? Vamos lá. Aí embaixo vocês vão botar assim, mudança política. Já falamos da econômica, agora vamos falar da política. Mudança política. Vocês vão botar 2 pontos e vocês vão escrever do lado assim, centralização do poder. Centralização do poder. Do lado de centralização do poder, vocês vão botar assim um traço, centralização do poder, vão dar um traço, e vão escrever assim do lado, rei. Beleza? Tô esperando, Murilo, tô esperando. Imagino que agora esse daí está falando assim, professor, fala mais devagar. Tá bom, Murilo, vou repetir. Mudança política, vocês vão botar 2 pontos, centralização do poder, vocês vão dar um traço e vocês vão escrever rei. Tá? Lembra? Na Europa medieval, nós tínhamos o poder descentralizado, a figura dos senhores feudais, tá? Agora, nós vamos ter a unificação
dos feudos formando os países na Europa, como a gente já estudou: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então essa é a mudança política. Foi? Direitinho? Beleza? Vamos lá agora. Mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Vocês vão colocar 2 pontos. Mudança de pensamento. 2 pontos. Antropocentrismo. Antropocentrismo. Tá? Antropocentrismo. Vocês vão dar um traço do lado de antropocentrismo e vocês vão escrever homem no centro do pensamento. Então agora, tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação racional. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, tem uma explicação racional. É o período da Renascença que nós estudamos lá, onde eles vão buscar os escritos lá dos gregos e dos romanos, principalmente dos gregos, tá? A valorização do homem, a valorização da inteligência do homem, o homem como ser pensante. O homem é um ser que age por vontade própria, não por vontade divina, tá bom? Então, mudança de pensamento, 2 pontos, antropocentrismo. Vocês vão dar um traço e vão escrever homem no centro do pensamento. E é de hoje que nós vamos estudar. Vocês escrevam aí, mudança religiosa. Mudança religiosa. Mudança religiosa, vocês vão botar 2 pontos, de novo, mudança religiosa, 2 pontos, e vocês vão escrever assim: surgimento de novas igrejas. Surgimento de novas igrejas. Aí, surgimento de novas igrejas, vocês vão dar um traço, e vão escrever do lado assim: igreja protestante. Igreja protestante. Tá bom? Então, já estudamos a mudança econômica, o fortalecimento da burguesia. Já estudamos a mudança política, a centralização do poder nas mãos do rei. Nós já estudamos a mudança de pensamento, o antropocentrismo, a mudança nas artes. E hoje, para nós encerrarmos esse período de mudanças, nós vamos estudar a reforma protestante, que é o surgimento dessas novas igrejas, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Já todo mundo copiou direitinho, todo mundo acompanhando? Vamos lá? Então vamos seguir. O capítulo 7 de vocês, ele tem o título assim, Reforma Protestante. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Toda vez que nós falamos de reforma, nós falamos de você fazer pequenas modificações ou você renovar alguma coisa, mas a base, a estrutura continua a mesma. Tá confuso, né? Tá bom, vou explicar melhor. Murilo, vou utilizar você como exemplo. Sua mãe conversa com seu pai e eles decidem fazer uma reforma na casa de vocês. Então, quando a gente fala de reforma em casa, a sua mãe, por exemplo, Murilo, ela pode decidir pintar uma parede de uma outra cor. Ela pode decidir fazer um novo cômodo na casa. Ela pode decidir trocar a janela, ela pode decidir trocar a porta, ela pode decidir refazer o banheiro dela, mas sempre, quando a gente falar de reforma, a gente não vai falar de derrubar a casa toda e construir de novo. Então isso é reforma. Por isso que esse período a gente chama de reforma protestante e não revolução protestante. Porque quando nós falarmos em revolução, que eu ensinar para vocês a gente tratar de algumas revoluções, vocês vão ver que revolução é mudança profunda. Revolução é a gente derrubar tudo e construir do zero. Reforma, não. Reforma é a gente apenas modificar ou renovar algumas coisas, mas a base continua a mesma. Conseguiram entender? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, me pergunta lá no Telegram, tá? Mas vamos lá. Na Idade Média, a instituição mais poderosa era a Igreja Católica. E aí, aqui eu abro um parênteses para falar um negócio para vocês. Quando a gente está tratando desse assunto reforma protestante, o professor aqui não está querendo falar mal de nenhuma religião.
Nós estamos tratando reforma protestante, surgimento dessas novas igrejas, do ponto de vista histórico, porque até mesmo nós vivemos num país livre, onde cada um segue a religião que quiser. Então aqui eu não estou falando mal da fé das pessoas, mas nós estamos analisando uma questão histórica, tá bom? Fecha parênteses. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela vai ser a instituição mais poderosa. Ela era a única instituição que tinha unidade na Europa. Ela vai ser a que vai ter mais terras, ela vai ser a que vai controlar o pensamento das pessoas, a vida das pessoas. Vocês lembram que eu falei para vocês que se você fosse excomungado é expulso da igreja, você não teria mais vida social com ninguém. Você não poderia mais participar de festas na sua cidade, você não poderia mais participar de reuniões com a sua família, porque você estava excomungado. Então, durante todo o período medieval, a Igreja Católica ela vai ter muito poder nas suas mãos. Já quando nós entramos na Idade Moderna, que nós estamos estudando agora, quando nós entramos agora nesse período de mudanças, lembra? Mudança política, mudança econômica, mudança do pensamento e mudança religiosa, a igreja ela vai ter o seu poder enfraquecido. Por quê? Porque agora os homens modernos, os pensadores modernos, pessoal, eles vão começar a fazer algumas críticas à igreja, tá? Mas isso começa apenas agora na Idade Moderna? Não. Na Idade Média, como eu coloquei no material de vocês, nós vamos ter dois homens que vão tentar fazer uma reforma dentro da igreja, que é o John Hus, que era um inglês, e o John Wycliffe, que também é outro inglês. Esses dois, eles vão começar a propor que a igreja ela estava se tornando uma instituição extremamente política e ela estava esquecendo do seu verdadeiro propósito, que era levar o homem para o céu. O John Hus, de 1415, ele vai chegar a propor que a igreja deveria dividir as suas terras aos mais pobres, a igreja deveria dar auxílio aos necessitados, mas ele foi chamado de herege e ele foi condenado à fogueira. Então, esses dois homens que tentam fazer uma reforma ainda na Idade Média, eles fracassaram. Por que eles fracassaram, professor? Porque eles não tinham uma força ainda para mudar essa estrutura. Eles não tinham uma força para fazer uma reforma. Esses homens, eles não queriam acabar com a igreja. Eles só queriam que a igreja renovasse o pensamento. Só queria que a igreja percebesse o seguinte: nós estamos caminhando para o caminho errado. Nós estamos, ao invés de ser uma igreja que leva o homem para o céu, nós estamos impedindo o homem de chegar ao céu. Hus vai falar isso em muitos de seus escritos. Então, eles não tiveram força política para derrubar, para fazer essa reforma, essa mudança, por causa do poder que a igreja tinha ainda na Europa. Tá? Quando nós temos o Renascimento, quando nós temos essa mudança de pensamento, que agora tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação racional, não só mais uma explicação divina, nós vamos ver agora que nós vamos ter inúmeras críticas à igreja. E essas críticas vão vir de todos os lados. Primeiro que vai criticar a igreja é o rei. O rei quer limitar o poder do Papa. Então você vai ter muitos países nessa época na Europa onde a igreja tinha mais poder do que o próprio rei. Então muitos reis eles querem limitar o poder do Papa. É o seguinte, Papa, você cuida da alma das pessoas. E do governo aqui, quem cuida sou eu. Você vai ter os nobres que querem as terras da igreja. A igreja nessa época na Europa ela é a maior senhora de terras, ela tem terra em todos os cantos da Europa. Então muitos nobres que estão enfraquecidos e falidos por causa do fortalecimento da burguesia, eles enxergam nas terras da igreja uma oportunidade deles recuperarem um pouco do seu prejuízo. Você vai ter a igreja que está em choque com a burguesia.
Sim, a igreja condena o lucro. Para os padres da época, os bispos, eles diziam que o lucro era algo que fazia mal. O lucro era algo que fazia com que o homem deixasse de ajudar o seu próximo para pensar apenas nos seus interesses. Então a igreja condenava o lucro da burguesia, ela condenava a atividade comercial. E por último, muitas pessoas questionavam o comportamento do clero, de bispos, de cardeais. Em primeiro lugar, o comportamento moral. Estamos numa Europa miserável, onde a maioria da população não tem terra, não tem trabalho, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade e uma igreja extremamente rica. Então as pessoas questionavam esse comportamento moral do clero. Outra coisa, vendas de cargos. Você vai ter muitos casos de nobres que compravam cargos eclesiásticos, cargo de bispo, cargo de cardeal, dentro da igreja para dar aos seus filhos, tá? Você também vai ter casos que é a indulgências. Indulgências é o seguinte, vamos lá. Eu pequei. Como é que eu faço agora para conseguir o perdão? Eu vou até o Papa, até o bispo, até o cardeal, e eu vou comprar a indulgência. A indulgência era um papel onde o Papa falava que eu estava com o perdão dos meus pecados. Aquilo me dava direito ao perdão dos pecados. Então, muitas pessoas criticavam isso. E a venda de relíquias sagradas, pedaço da cruz de Cristo, o manto que envolveu Jesus, o pano que envolveu Maria. Então, muitas pessoas questionavam isso, porque, como eu falei para vocês, a igreja, ao invés de se comportar como uma instituição para levar o homem para o céu, ela estava preocupada com a vida do homem aqui na terra, tá bom? Vamos lá. O primeiro reformador, o primeiro homem que vai, podemos assim, fazer essa mudança dentro da igreja, é o Martinho Lutero, que vai dar origem ao luteranismo ou aos luteranos, tá? Vamos lá. Março de 1517, o Papa Leão X começa a fazer uma venda de indulgências. O que foi isso, pessoal? Ele queria fazer a construção da Basílica de São Pedro. Só que a igreja não tinha dinheiro para isso. E qual foi a maneira que ele começa para poder arrecadar dinheiro? Ele começa a vender indulgências por toda a Europa. Ele começa a vender, como eu expliquei para vocês, cartas de perdão de pecados a toda a Europa. Isso irritou muito, indignou muito Lutero. Mas quem era Lutero, pessoal? Lutero, ele era monge e professor de teologia na Alemanha, tá? Sendo que a Alemanha ainda não existe como país, mas se fosse hoje, era o território que equivale à Alemanha. Indignado com essa situação no Papa, em outubro de 1517, Lutero vai até a Catedral de Wittenberg e ele publica 95 teses ou 95 ideias contra tudo aquilo que a igreja estava pregando. E aí eu coloquei para vocês as 4 principais. Vão ser 95. Lutero vai falar tudo aquilo que ele achava errado. Lutero vai falar de dízimo, Lutero vai falar das indulgências, Lutero vai falar da moral do clero. Mas aqui eu coloquei as 4 principais, que é o seguinte. Primeiro, Lutero vai dizer que a salvação era pela fé. A igreja nessa época dizia que a salvação era pela fé e pelas obras. Então, ou seja, para você ir para o céu, você tem que ter fé. E além de ter fé, você tem que praticar boas obras. O que é praticar boas obras? Eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que dar dinheiro para a igreja, eu tenho que ajudar os carentes. Então Lutero vai falar, ó, isso está errado. Segundo o que eu li na Bíblia, né? Lutero, professor de teologia, ele tinha acesso à Bíblia. Ele dizia que, primeiro, a salvação é pela fé. Segundo lugar, a Bíblia é a única fonte de conhecimento.
Isso abalou o clero demais. Por quê? Nessa época, eles diziam que a fonte de conhecimento era a Bíblia, só que você tem um problema. A Bíblia, ela está trancada dentro dos mosteiros, aonde ficavam os monges. Então, não eram todos que tinham acesso à Bíblia. Então, a sua fonte de conhecimento, na verdade, não era a Bíblia. A sua fonte de conhecimento era aquilo que o Papa e que o padre falasse. Então, Lutero vai falar o seguinte, ó, tá errado. A única fonte de conhecimento é a Bíblia, e Lutero vai mais além. Lutero vai falar aí, ó, ela deve ser traduzida em vários idiomas, porque a Bíblia nessa época ela só estava no latim, e o latim era uma língua que só um grupo de pessoas falava. Então Lutero vai dizer, ó, a Bíblia deve ser traduzida em outras línguas, tá? E além disso, o cristão, ele deve ter a própria interpretação da Bíblia. Ou seja, você vai ler a Bíblia e vai tirar a sua interpretação, tá? Outra coisa que Lutero vai falar, o Papa é um homem comum. O Papa é um homem comum como eu e você. Ele tem os seus erros, ele tem as suas falhas. Muitos diziam nessa época, a igreja defendia que o Papa era um homem que caminhava entre o humano e o divino. Lutero vai falar, não, ele é um Papa comum, é um homem comum, perdão, o Papa é um homem comum. E por último, Lutero vai falar que o único mediador, o único meio do homem chegar até Deus é através da figura de Jesus e não através da figura do Papa. Então, Lutero também vai falar, como eu falei para vocês, a respeito do dízimo, vai falar a respeito de ofertas, a respeito de ajudar o próximo. Então, isso tudo abala a igreja, porque pela primeira vez na história, um homem que estava envolvido nas coisas da igreja fala que tudo aquilo que a igreja prega, que o Papa faz, está errado. Então, isso abala muito a igreja nessa época. E aí nós temos uma crise. O Papa, quando fica sabendo dessa situação, ele exige uma retratação de Lutero. O que seria a retratação? Seria Lutero dizer que tudo aquilo que ele escreveu era mentira. Lutero se recusa e ele é excomungado, ele é expulso da igreja. Tá? E aí é importante falar para vocês, Lutero ele não queria sair da igreja. Como eu falei, reforma. Lutero não queria fundar uma nova igreja. O que Lutero queria era apenas que a igreja mudasse aquilo que na visão dele estava errado. Então, Lutero ele é obrigado a fundar a sua igreja porque ele foi expulso por causa das 95 teses que ele publicou lá na Catedral de Wittenberg, na atual Alemanha. Tá bom? Vamos lá. Os nobres alemães, vendo essa situação, eles apoiam Lutero. Por quê? Eles estavam interessados em duas coisas. E aí entra o contexto político da Reforma Protestante. Por isso que nós estudamos a Reforma Protestante do ponto de vista histórico, não do ponto de vista de fé. Porque os nobres alemães enxergaram nessa situação a oportunidade, primeiro, de deixarem de ser subordinados a Roma. Então, ou seja, todas as decisões eles agora não precisariam mais do aval do Papa, do aval de Roma. Eles mesmos poderiam tomar as suas decisões. E segundo, as terras. Isso aí mesmo, terras. Tá? Os nobres alemães estavam interessados nas terras da igreja dentro da Alemanha. Então eles viram uma oportunidade. A gente manda a igreja embora, manda o poder do Papa embora, de volta para Roma, não precisamos mais obedecer Roma, e a gente ainda consegue pegar as terras da igreja. Então aí entra o ponto de vista histórico que estamos estudando. Só que aí nós temos uma das contradições de Lutero. Como todo homem tem as suas contradições, que é o seguinte, pessoal. Muitos camponeses, a partir das ideias de Lutero, como eu falei para vocês, eles tentam alcançar terras dentro da Alemanha. Nós vamos ter levantes de camponeses exigindo que essas terras que eram da igreja não fossem para os nobres, mas fossem para os mais necessitados. Eles vão até Lutero pedir apoio a Lutero das suas ideias, só que Lutero
não apoia os camponeses. Sim, Lutero não apoia os camponeses. Lutero fica do lado dos nobres e falam que os camponeses, e fala, né, no caso, que os camponeses estavam errados, tá? E o que vai acontecer? Nós vamos ter muitos conflitos onde os nobres alemães eles vão massacrar os camponeses sem que Lutero falasse nada, tá bom? Lutero então funda a sua igreja, a Igreja Luterana, que existe até no Rio de Janeiro, tem um templo dela. E essa igreja luterana, Lutero vai influenciar as igrejas de hoje, as igrejas evangélicas, né? Em que sentido? O canto de hino nas igrejas, Lutero vai defender que o cristão deveria participar do culto. Então nós vamos ter os cantos, tá? E outra mudança que Lutero vai fazer é o casamento. Membros do clero não podiam se casar, não podem se casar, o voto de castidade. Mas Lutero vai dizer sim que eles vão poder casar e ele mesmo vai casar com uma freira alemã, tá? E aí nós vamos ter os casamentos dos pastores protestantes como a gente tem nos dias de hoje, tá bom? Então essa é a igreja luterana, tá? Vamos lá. Anabatistas. Anabatistas, eles são chamados também de rebatizadores. Eles vão ser uma ala mais radical que vai surgir nessa reforma, que eles defendiam, dentre várias coisas, rebatizar todos os adultos que foram batizados quando criança. Os anabatistas diziam que o batismo ele deveria ser um ato de consciência. Então, eu fui batizado quando criança, vale? Não, eu deveria me batizar de novo, porque agora como adulto eu tenho consciência. Segundo lugar, os anabatistas defendiam a separação da igreja e do Estado. Igreja e Estado devem caminhar separados. E por último, eles defendiam uma reforma mais profunda. Eles falavam de mudanças sociais. Aí você vai falar assim, como assim, professor, mudanças sociais? Eles falavam que o papel da igreja era ajudar os mais pobres e os mais necessitados. Eles vão ser duramente perseguidos na Alemanha e na França e eles vão adotar o pacifismo e a igualdade para sobreviver. Eles vão conseguir fugir para os Estados Unidos. Os Quakers, aqueles que vocês veem lá nos filmes americanos de época, com aquelas barbas enormes, aquelas comunidades rurais. Então eles conseguiram fugir e guardar a sua cultura quando eles vêm para a América. Tá bom? Belezinha? Vamos lá. Seguindo então a nossa matéria. Vamos agora falar sobre a Inglaterra, o anglicanismo, tá? Vamos lá, já estou terminando, pessoal. Na Inglaterra, a Igreja Católica ela tinha pouca influência e pouca força. Por quê? Porque a Inglaterra, como eu expliquei lá para vocês, diferente da França, diferente da Espanha, diferente de Portugal, a força lá política estava no parlamento, aquele órgão que limitava o poder do rei. Então, os ingleses, eles, diferentemente dos outros países, eles conseguiram avançar porque a igreja lá tinha pouca influência política. Mas Henrique VIII, lembram? Henrique Tudor, Henrique VIII, ele está interessado em duas coisas. Ele está interessado nas terras da igreja, a grande senhora de terras da Europa. E Henrique VIII também está interessado na anulação do seu casamento. Como assim, professor? Vamos lá. Casamento nessa época, eu já falei com vocês, é aliança política. Eu caso buscando uma aliança com outro reino. Henrique VIII vai se casar com a filha do rei da Espanha. Catarina era o nome dela. Só que aí tinha um problema. Henrique VIII não tinha filhos homens. Hoje, a ciência sabe, a professora Renata de Biologia pode até explicar para vocês, que quem determina, entre aspas, o sexo da criança é o homem e não a mulher. Mas nessa época, se achava que se a mulher não tivesse filho homem, a culpa era dela. E então, a Catarina, que era a esposa de Henrique VIII, ela não teve filhos homens, só filha mulher, que é a Elizabeth, que vocês vão estudar ela no ano que vem comigo. O que então
os nobres ingleses vão fazer? Vão apoiar Henrique VIII para Henrique VIII pedir o divórcio. Só que aí tem um problema. Se o Papa apoia o divórcio do Henrique VIII, ele arruma problema com o rei da Espanha. Imagina nessa época o rei da Espanha receber de volta a sua filha separada, sua filha desquitada. O Papa iria arrumar problema com o rei da Espanha, que era um reino católico. Então, diante da recusa do Papa em anular o seu casamento, Henrique VIII, com o apoio dos nobres ingleses e dos bispos ingleses, ele se casa escondido com a sua amante. Isso, Henrique VIII tinha uma amante, se chamava Ana Bolena, e Ana Bolena já estava grávida. Quando o Papa fica sabendo que Henrique VIII tinha se casado com sua amante, o Papa então declara o casamento de Henrique VIII legítimo. O Papa fala, tem bagunça aqui não. O seu casamento com Ana Bolena tá errado, ele não existe, ele é ilegal, ele é ilegítimo. Diante desse cenário, com o casamento ilegítimo, Henrique VIII rompe com o Papa, rompe relações com o Papa, e em 1534 ele vai fazer o ato de supremacia. O que é o ato de supremacia? Henrique VIII vai dizer que a igreja agora deveria estar subordinada ao rei. Isso aí. Nesse cenário é fundada uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. E aí tá o porém que eu coloco para vocês. A Igreja Anglicana, ela manteve a maioria dos dogmas e as estruturas da Igreja Católica. Então a Igreja Anglicana na Inglaterra, ela não representa uma reforma profunda. Não, ela representa apenas o interesse de Henrique VIII, o interesse da nobreza inglesa de tirar o poder da Igreja Católica, e a Igreja agora está subordinada à figura de quem? A figura do rei, tá bom? Aí eu boto até no material para vocês que a Inglaterra nós temos uma reforma menos profunda. Tá bom, pessoal? Se tiverem dúvidas, só me perguntar lá no Telegram, tá bom? Vamos lá? Quem já acabou de assistir o vídeo, só me chamar lá no Telegram que a gente vai começar as nossas atividades lá, tá bom? Pessoal, obrigado por vocês terem prestado atenção na aula. Eu sei que ela foi um pouquinho longa, mas o tema exigiu. Eu tentei ser o mais fácil possível na explicação, mas se tiver dúvida é só me perguntar lá no Telegram. Valeu? Valeu, Brasil! Até a próxima! Tchau!